Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Banco Itaú e de uma recomendação de compra que o Bradesco fez das ações do Itaú. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Bradesco acabou recomendando compra do Itaú. Algo raro de se ver. Segundo o Bradesco, com o ROI atual previsto para o Itaú estaria muito barato. Até então, a recomendação para Itaú estava como neutra, ou seja, você não compra nem vende. Isso acaba acontecendo quando o preço atual de mercado do Itaú e de qualquer ação acaba ficando muito próximo do preço-alvo de um banco, de uma corretora, de uma casa de análise. No seu preço teto seria equivalente ao seguinte: se nós temos aqui um preço teto de Itaú a R$ 28, você provavelmente pararia de comprar com Itaú a R$ 27,58 ou a R$ 27,80, muito próximo do seu preço teto. Isso seria uma recomendação neutra. Segundo o analista do Bradesco, o preço atual do Itaú reflete um ROI de 15%. Acontece que o ROI do Banco Itaú seria de 20%. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o múltiplo de negociação atual do Itaú é como se ele estivesse com um ROI de 15%. Só que o ROI do Itaú é de 25%. Isso foi trazido no último resultado trimestral do Itaú. Como você percebe aqui no resumo do seu desempenho operacional, o ROI anualizado do Itaú foi de quase 21% e no Brasil 21,5%. Qualquer ROI acima de 20% para empresas financeiras que não possuem dívidas é um ROI muito elevado, muito destoante dos seus pares setoriais, com exceção do Banco do Brasil. Segundo o analista do Bradesco, eles reconhecem que os bancos brasileiros estão navegando por águas turbulentas, especialmente no fronte regulatório, com riscos relacionados ao fim do JCP. E por que isso afeta tanto os bancos? Porque, afinal de contas, os bancos se utilizam muito do juros sobre capital próprio para a redução da tributação que é pesada sobre os bancos brasileiros. E também o limite no rotativo dos cartões, isso aqui também é um problema. Caso você não saiba, recentemente a Câmara aprovou o projeto de lei que limita os juros do cartão de crédito. Segundo esse projeto de lei, o texto que foi aprovado, os emissores de cartão de crédito, abrangendo os bancos, deverão apresentar ao Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, proposta de autorregulamentação das taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo e no parcelamento do saldo devedor das faturas de cartão de crédito. Essa proposta ocorre porque a média anual dos juros do rotativo do cartão fica em 440%. E na visão do governo, isso aqui seria um grande abuso. O problema da imposição de limites para a cobrança de juros é que, na prática, isso não funciona. Assim como os processos judiciais que buscam revisão de contratos de financiamento. Porque, na prática, as instituições financeiras não vão simplesmente reduzir o seu lucro. Elas irão buscar formas alternativas, vão repassar o custo dessa nova imposição regulatória em outros produtos. O juro ele é proporcional ao risco de um país. O indivíduo brasileiro tem extrema dificuldade de pagar as suas dívidas. Por conta disso, por conta desse alto risco de inadimplência, e nós vimos isso acontecer com Bradesco e Santander, na prática eles estão sofrendo muito. Isso só denota porque o juro no país é tão elevado. E precisamos lembrar que quando uma operação começa a se tornar nada atrativa para um banco, ele simplesmente sai do país. Aconteceu recentemente com o Itaú, que saiu da Argentina, vendendo a operação na Argentina por apenas 250 milhões de reais. Na prática, isso representou um prejuízo contábil, já que, conforme trazido por fato relevante do Itaú, estima-se que o impacto não recorrente dessa transação no resultado do Itaú seja negativo em 1,2 bilhão de reais. Ou seja, o Itaú simplesmente deu, literalmente de graça, a operação na Argentina, porque estava inviável. Portanto, essa é uma sensibilidade que o governo precisa ter. Do contrário, os bancos não são dominados por pessoas altruístas. O acionista não é um altruísta. E nem deve ser. Isso aqui é uma atividade econômica voltada para o lucro. Se você impede a lucratividade, você retira a atratividade do negócio e simplesmente busca-se formas alternativas, ou você quebra uma empresa. De qualquer forma, apesar desse cenário, o Bradesco entende que todas essas questões já estão no preço atual de Itaú, portanto, veio a recomendação de compra. Segundo o Bradesco, Itaú negocia a um Price to Book Value de 1,3 vezes e um PL de 6,8 vezes para o ano que vem. Atualmente, olhando para uma foto do passado, o PL do Itaú está em 8,57
e um PVP de 1,51. Portanto, entende o Bradesco que esses múltiplos irão reduzir para o ano de 2024. Comparando-se esses múltiplos com Bradesco, Banco do Brasil e Santander, o Banco do Brasil ele vence. Só que não é exatamente justa uma comparação com o Banco do Brasil em termos de múltiplos, de valuation, porque afinal de contas existe o risco político que acaba ensejando uma exigência de prêmio de risco maior para o Banco do Brasil. De qualquer forma, em termos de múltiplo, preço sobre lucro, o Itaú leva a melhor em relação a Bradesco e Santander. EV sobre EBIT, você não deve considerar com bancos. Por quê? Porque, tecnicamente, o banco não tem EBIT ou EBITDA. Afinal de contas, o resultado de uma instituição financeira advém de receitas financeiras. Então não dá para você falar que tem EBIT e EBITDA com bancos e seguradoras. Por isso que você, com eles, utiliza o PL, não o EV, que é valor de firma, sobre EBITDA. Lembrando que valor de firma também não faz sentido com bancos porque eles não podem ter dívidas. Então o que importa é o valor de mercado. Então sim, em termos de múltiplo preço-lucro, o Itaú é o mais barato do setor, com exceção do Banco do Brasil por conta do risco político. Lembrando que o investimento em Itaú nos últimos 10 anos foi o mais rentável de todos entre os bancos brasileiros, ficando no topo e vindo logo em seguida com o Banco do Brasil. Santander e Bradesco foram as piores performances. Ainda o Bradesco destacou o seguinte, que o Itaú está negociando com um desconto de 31% e 25% em relação à média dos períodos que precedem ciclos de afrouxamento monetário, como os anos de 2011, 2012, 2016 e 2017. Ou seja, quando se inicia um ciclo de queda nos juros, como aconteceu entre os anos de 2011, 2012, 2016 e 2017, os múltiplos tendem a se alterar. Principalmente das empresas de tecnologia, de crescimento, empresas no geral, porque agora você está exigindo uma taxa de juros inferior nos fluxos de caixa descontados. De tal modo que o Itaú estaria muito barato por estar negociando com desconto de pelo menos 25% do que costuma negociar o Itaú nesses períodos que precedem afrouxamento monetário. O Bradesco ainda prevê um ROI mais alto para o Itaú nos anos subsequentes. Ainda é citado que o balanço do banco é sólido, denotando aqui no relatório que é um balanço superior a de Bradesco e Santander, sendo que ainda o Bradesco prevê um aumento do lucro líquido do Itaú para 2024 a 40 bilhões de reais. Isso é interessante porque o Itaú está conseguindo crescer o seu lucro a cada trimestre. Segundo trimestre de 2022, 7,6 bilhões. Primeiro trimestre de 2023, 8,4 bilhões. Segundo trimestre, 8,7 bilhões. Claro crescimento. E o que nós também devemos buscar aqui nos balanços dos bancos é o crescimento do valor patrimonial da ação. Isso aqui é muito importante, principalmente com um banco que não paga altos dividendos, como é o caso do Itaú, em que ocorre atualmente uma maior retenção de lucro. O payout está baixo. Então, o que você quer ver quando o payout está baixo? Você quer ver crescimento do patrimônio líquido, do valor patrimonial da ação. E é isso que nós estamos vendo com o Itaú. Olhando-se aqui para a evolução do valor patrimonial da ação, saiu de 15,37 para 17,27. Obviamente que isso foi acompanhado de uma evolução do valor de mercado. Então veja que a evolução do patrimônio líquido está puxando a evolução do valor de mercado do banco. Mas afinal de contas, por que é tão importante essa evolução do valor patrimonial da ação? E principalmente também do ROI? É que veja, o patrimônio líquido é o valor devido aos acionistas. Quanto mais o patrimônio líquido é engordado, mais você está recebendo o valor da instituição. Aqui dentro do patrimônio líquido fica a retenção de lucros. Quanto ao ROI do Itaú, você irá reparar que mesmo com a crise de crédito, ele apenas evoluiu, se manteve praticamente estável. ROI que você não olha porque afinal de contas, banco não tem capital de terceiros no sentido de dívida. De tal modo que você tem que desconsiderar ROIC, isso não interessa, já que o ROI é o retorno sobre patrimônio líquido. Essa é uma métrica adequada com bancos. Já ROIC, retorno sobre capital investido, eu considero capital próprio e capital de terceiros. Capital de terceiro é o quê? Dívida. Envolve empréstimos, financiamentos e também debêntures. Não é o caso de bancos, então esquece o ROIC com os bancos. Com outras empresas não financeiras, o ROIC é extremamente relevante, até mais do que o ROI. Além de tudo, olhando-se aqui para o gráfico de lucro e cotação, o lucro está aqui em cima e a cotação está aqui embaixo. Olhando-se aqui para a evolução do lucro líquido, em 2022, 30 bilhões de reais. Diante desse lucro de 30,7 bilhões em 2022 e olhando-se para essa projeção de lucro de 40 bilhões em 2025, o que nós temos de crescimento em apenas 3 anos nos lucros do Itaú, que já é o maior banco privado do país? A fórmula é a seguinte. Vou colocar aqui CAGR, que é o crescimento.
a fórmula é igual ao valor final dividido pelo valor inicial, que é o lucro anterior, menos 1. Enter. Chegamos aqui a 0,30. Vamos transformar para a forma percentual. 30% em 3 anos. Essa aqui é uma taxa equivalente de 9% ao ano. Essa aqui é a fórmula 1 mais taxa, que eu elevo no prazo que eu quero, que é de 1 ano, dividido pelo prazo que eu tenho, que são de 3 anos, menos 1 para tirar a faturação, eu chego a 9%. Entre 9% a 10%, esse é o crescimento do lucro anual do Itaú atualmente, com consistência. E considerando, de novo, esse ROI que supera 20%, aqui inclusive está equivocado em 17%, isso quer dizer que o Itaú está conseguindo rentabilizar o patrimônio dos seus acionistas a uma taxa de 20%. E eu duvido que você, com o mesmo capital, conseguiria rentabilizar 20% esse patrimônio. Esse é o comparativo que você precisa fazer, que é o seguinte: o banco ou a empresa está conseguindo me trazer um retorno sobre esse dinheiro, que é dos acionistas, maior do que eu conseguiria. Por isso que buscamos ROIs superiores a 15%, porque abaixo de 15% no Brasil, país da renda fixa, é relativamente fácil de se conseguir em cenários de juros elevados. É por isso que você precisa temer ROIs muito baixos, ou ROICs em empresas não financeiras. Então, quando eu pego aqui o caso do BMG, com um ROI de 2 a 3%, você, com o mesmo dinheiro, com um patrimônio de 4 bilhões de reais, que é o patrimônio do BMG, esses 4 bilhões de reais aplicados em qualquer tipo de aplicação, você conseguiria 10%. Ou seja, algo em torno de 400 milhões de reais por ano, sem fazer nada, com baixíssimo risco. Enquanto que o lucro do BMG em 2022 foi de apenas 65 milhões. Em anos anteriores, nem consegue chegar a 400 milhões. Por isso, na minha visão pessoal, o BMG é o barato que sai caro. Por isso, reforça a minha tese de que no setor bancário, para ser sócio de longo prazo, só temos duas opções válidas: Banco do Brasil e Itaú. Itaú pensando em crescimento, um crescimento que continua acontecendo, e Itaú, Banco do Brasil pensando em dividendos. Lembrando que Itaú recentemente comprou a Avenue e teve na aprovação dessa operação pelo CAD. Então, Itaú segue crescendo. No passado, fez uma operação dessas com a XP e começou a vender. Me parece óbvio que essa operação com a Avenue também é com fins de trading, para vender no futuro com um preço mais alto. Isso só denota que o Itaú é um excelente alocador de capital. Luan, mas, por exemplo, eu que penso em dividendos, é complicado ficar com o Itaú. Sim, a única maneira de você investir pensando em dividendos ou é o Banco do Brasil, ou se você quer ter o Itaú eventualmente, não é recomendação, a única forma seria remunerar a sua carteira através de opções, utilizando o Itaú para opções. Mas aqui, mesmo assim, a renda não será tão grande, porque afinal de contas, como o Itaú não tem grande volatilidade nos seus preços, as opções também possuem prêmios inferiores, mas é a única alternativa para você aumentar um pouco sua renda no curto prazo, em razão dos dividendos mais baixos de Itaú. Portanto, concordo com o Bradesco a respeito dessa recomendação no sentido de o Banco Itaú estar com um preço ainda interessante. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Já são mais de 80 aulas acumuladas na área de membros associado Mirai. Tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Já são 6 vídeos. E muito mais. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito do Itaú. Concorda com a visão do Bradesco? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!